Olá. Esses dias eu vi uma matéria da Veja que o título era Geração Z lidera nova onda de interesse por livros físicos e bibliotecas. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, porque há alguns dias eu já vinha refletindo um pouco sobre essa coisa de jovens não terem interesse em leitura ou adolescentes não quererem ler, porque hoje em dia não tem mais cabeça para nada, não conseguem prender a atenção em nada, só querem ficar no TikTok, enfim, esse tipo de discurso. Que é um discurso que não é novo, né? Eu cresci ouvindo opiniões parecidas, né? Que jovens não têm interesse pela leitura, que brasileiros não têm interesse por livro, por ler, por nada. E aí, eventualmente, eu entrei em uma graduação em biblioteconomia, que eu concluí, hoje eu sou bibliotecário, né? Embora eu não trabalhe em uma biblioteca, hoje eu trabalho mais como produtor cultural de literatura, mas aí essa experiência de trabalhar em algumas bibliotecas e de concluir aí o meu curso e de ter desenvolvido alguns projetos na época que aquelas ações de bibliotecas livres eram bem mais populares, né? Que as pessoas montavam umas caixinhas com livros e pregavam em algum espaço público, em alguma árvore, em algum lugar assim do bairro. Nessa época isso estava bem popular, ali por volta de 2013, 2014, e aí eu fiz uma também no bairro em que eu morava. E ao longo desses anos, né, eu percebi que na verdade o maior público desse tipo de ação são adolescentes, né? São adolescentes, pré-adolescentes e jovens adultos, né? Que a gente pode falar assim. E aí eu fico me perguntando se realmente as pessoas não gostam de ler, se os jovens não gostam de ler e estão com a mente corroída pelo TikTok e redes sociais, ou se esses adolescentes, essas pessoas, né, não têm acesso à leitura, né? Pelo menos uma leitura que interesse esse público, porque duas coisas, né? A primeira é que muita gente compra livro pela Amazon, não vai em biblioteca porque gosta dos próprios livros. Esse não é o público que a gente está falando aqui, né? Esse público que prefere comprar os livros e não anda muito em biblioteca já é um público leitor. Já compra os seus livros, já tem acesso às suas leituras, já sabe relativamente bem o que quer. Esses públicos que acompanham TikToks literários ou YouTubers literários, eles já fazem parte do público leitor, digamos assim. E o segundo fator é que as pessoas não vão em bibliotecas. Será que não é porque essas bibliotecas são de difícil acesso? Sei lá, às vezes estão somente no centro da cidade. Geralmente essas bibliotecas ficam nos centros da cidade. E a gente sabe como é essa lógica do trabalho e do deslocamento. A gente sabe como isso é sempre difícil. E os horários dessas bibliotecas, às vezes, são horários comerciais, né? Então, a pessoa que está ali no horário comercial trabalhando, obviamente não vai ter tempo para ir na biblioteca, porque ela já vai estar fechada. Então, esse tipo de coisa pode ser que vá afastando esse público da leitura, né? Enquanto um celular está bem mais fácil, a gente tem internet relativamente acessível em todo lugar, a gente não encontra a mesma facilidade em ter acesso a livros. Tem bibliotecas por aí, mas a gente sabe como é a dificuldade de ir para uma biblioteca, né? Para determinados setores da sociedade. A gente sabe também que livro é caro. Livro é caro. Ultimamente, um livro de, sei lá, 100 e poucas páginas está custando aí 50, às vezes 60 reais. E, bom, se as pessoas já não têm muito contato com a leitura, obviamente, a gente não pode exigir que o livro seja uma prioridade para essa pessoa. Mas, trabalhando em biblioteca, eu vejo que esses adolescentes
tem muito interesse sim em ler, quando esses livros são aqueles que eles querem ler. Às vezes a gente tem uma perspectiva sobre os hábitos de leitura de adolescentes que tem mais a ver com o que a gente acha que tem que ser lido, né? Impossível um adolescente ler, não gosta de ler, sei lá, Machado de Assis, por isso não tá nem aí para livros, né? Não é assim. Eu acho que a gente tem vários níveis, né, de leitura. A gente tem uma jornada de leitura. Ninguém começa lendo determinadas leituras. A gente começa lendo o que a gente gosta, né? Às vezes você começa lendo o Percy Jackson, às vezes você começa o Harry Potter, enfim, essas séries mais infanto-juvenis, né? E aos poucos, conforme a sua jornada vai se alongando, conforme você vai desenvolvendo mais habilidades enquanto leitor, você vai procurando outras coisas, né? E aqui fiz esse rodeio todo, mas para falar basicamente que hoje em dia, apesar de todas essas dificuldades, a gente tem um movimento aí de desenvolver novos modelos de bibliotecas, né? Bibliotecas que possuem mais atrativos além de livros, digamos assim. E aí eu não vejo problema nisso, né? Acho que a biblioteca tem que ser um lugar em que você possa fazer qualquer coisa, em que você possa acessar a internet, em que você possa gravar um podcast, editar um vídeo, acessar alguma ferramenta que você precise para desenvolver determinado trabalho, determinada habilidade sua, e ler livros, ter contatos com livros, né? Mas a biblioteca precisa ser esse lugar por excelência de que qualquer pessoa pode chegar lá e encontrar o que quer. Acho que a biblioteca tem que ser esse centro comunitário, no sentido de que toda aquela comunidade do entorno, toda aquela comunidade que ela atende precisa encontrar algum sentido naquela biblioteca. Nem todo mundo vai encontrar o sentido na biblioteca a partir da leitura, pelo menos não inicialmente. As pessoas podem ir para a biblioteca procurando alguma informação sobre coisas que nada tem a ver com livros. E essa pode ser uma ótima porta de entrada. Nessa matéria que eu mencionei da revista Veja, a ideia central ali é que os jovens hoje costumam ir para esse espaço da biblioteca, não necessariamente só para pegar livro, mas para se encontrar, às vezes para tomar um café, às vezes para realizar, sei lá, uma oficina de alguma coisa, participar de um clube de leitura, ou só ir lá, bater foto, conversar, ficar jogando o tempo fora. E aí esse tipo de ambiente é um ambiente que pode trazer um interesse pela leitura, mas aí entra outro pulo do gato, né? Não é só o ambiente, eu acho que o ambiente tem que estar preparado para receber essas pessoas, mas quando a gente fala em hábito de leitura, a gente não costuma pensar muito no papel do mediador, né? Ultimamente, a gente vem pensando um pouco mais, vejo se falar mais sobre mediação e mediador de leitura, mas a gente precisa colocar essa coisa da mediação e esse papel do mediador em um lugar mais central. Você que está me assistindo aí, talvez você tenha começado a ler por conta que alguém lhe indicou algum livro, alguém lhe contou uma história que você achou interessante e aí você decidiu pegar o livro para ver o que era, para ver do que se tratava. Eu acho que muita gente começa assim, né? Então, esse papel da mediação é muito importante para a gente levar as pessoas para a leitura a partir de coisas que nem necessariamente tenham a ver com leitura literária, né? Quando eu falo leitura aqui, me refiro prioritariamente a essa leitura literária. Então, a gente desenvolver mais discussões sobre mediação e que tipos de mediação, né, que tipos de leitura cada pessoa pode se interessar, como trabalhar essa mediação de leitura com diversos públicos, né? Públicos que tenham mais dificuldades socioeconômicas, públicos que estejam em privação de liberdade, públicos que estejam em algum tipo de vulnerabilidade, né? Que tipo de leitura pode trazer essa pessoa
para a literatura, que, acima de tudo, resgatando a ideia de Antônio Cândido, é um direito. Todo mundo tem um direito à literatura, todo mundo deve ter um direito à abstração, à imaginação, a ir além da sua própria vida, coisa que a leitura literária fornece muito bem. Então, são algumas divagações aqui para a gente começar a discutir um pouco essa ideia. Jovem não lê por quê? Será que é porque não tem acesso? Será que é porque o acesso é dificultado? Será que é porque não existem bibliotecas com estrutura boa, com um acervo que interessa a eles, que tenham uma mediação de leitura, que tenham esse trabalho de mediação com mediadores? Algumas têm. Eu vivi em uma cidade, Fortaleza, que tem uma biblioteca muito boa nesse sentido, mas a gente precisa lembrar que o Brasil não são só as capitais dos estados. Então fica aqui um pouco essa reflexão meio solta. Acho que eu vou voltar a gravar vídeos para esse canal. Não sei se lendo ou fazendo resenhas de livros, não sei. Mas às vezes acho que só conversando um pouco também. Principalmente sobre esses aspectos das bibliotecas, do acesso a bibliotecas, da leitura, da literatura, enfim. Enfim, o que você achou? Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre o caráter dessas leituras, o caráter das bibliotecas, né? E por que as bibliotecas às vezes são tão relegadas a esse espaço secundário, né? Por que livrarias, que tem esse aspecto muito mais mercadológico, são tão requisitadas? Será que é porque tem essa estrutura, tem esses cafés, é esse lugar de encontros e de conversas? E por que a biblioteca não pode ser isso, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e pensado aí alguma coisa em relação a isso. Por favor, vamos conversar um pouco sobre toda essa questão do acesso à leitura. Até mais!